sou contra as pessoas se congregarem. Eu criei a minha vida inteira, eu me converti, comecei a pregar num lugar e surgiu uma igreja que cresceu de 33 pessoas para milhares. Eles estão lá até o dia de hoje, 46 anos depois. Depois eu pastoreei uma igreja em Niterói que tinha 150 pessoas, cresceu, ficou uma igreja com alguns milhares quando eu saí. E depois eu fiquei viajando, fortalecendo igrejas e pastores durante décadas, aos milhares. Depois do meu divórcio, no ano 2000, em 2001 eu comecei uma congregação chamada Café com Graça em Copacabana, e tem gente que diz que eu sou contra congregar. Eu sou contra essas congregações horrorosas, como as que eu descrevo aqui, e como vocês mesmos conhecem. Contra isso eu sou diametralmente contrário. De outra forma, não. Congregação é bom quando congregação faz bem, congregação é mal quando congregação faz mal. É simples assim, é como família, como amizade, é como namoro, é como casamento. Edifica, a gente fica. Bota a gente sob escravidão e maltrata, a gente sai. Não tem nada além disso, é tudo muito simples assim. Então eu gostaria, Fábio, que você desse a si mesmo, quem sabe, a chance de um lugar diferente e procurasse um lugar diferente, mas sem pressa, sem desespero, porque de fato as pessoas se sentem obrigadas a se congregar e sem entenderem por que se manda congregar lá em Hebreus, no capítulo 13, e não deixemos de congregar-nos. O pessoal não entende até hoje por quê que aquele mandamento foi dado, que aquele pedido foi feito, que aquele conselho foi trazido como admoestação. Não entendem que a congregação era a única mídia que os cristãos tinham, então era a única mídia, não tinha Bíblia, não tinha Google, não tinha portal, não tinha livro, não tinha nada, não tinha carta de Paulo, não tinha evangelho escrito, só tinha a congregação, que era um lugar onde quem sabia contava para quem não sabia, onde testemunhas oculares, quando havia, repetiam o que tinham visto e ouvido para os que estavam presentes, e onde aqueles que tinham sido discipulados por testemunhas oculares repetiam as informações no ajuntamento quando acontecia, e não acontecia todo dia nem toda semana, às vezes era uma vez no mês quando dava. E a congregação era o lugar da revitalização da informação e da consciência, porque eles não tinham meios de aprender sozinhos, de se edificarem sozinhos, de lerem sozinhos. Aí ficou esse culto à frequência, virou uma idolatria, virou uma imposição divina. E os crentes nem sabem e se submetem a essa angústia de ter que congregar. Congregar é bom, congregar faz bem, quando a gente encontra uma coisa abençoadora. Assim como casar é bom, casar é bem quando você encontra a esposa certa, o marido certo. Assim como é uma delícia ter filhos, quando são filhos bons, cordeiros, submissos. Quando são filhos horrorosos, você os ama, você faz o melhor para educá-los, mas você sofre. E tem pais que dizem, meu Deus, eu só não desisto desses filhos porque são meus filhos. Porque de outra feita eles me maltratam tanto que se eu pudesse eu iria embora. E eu, quando vejo alguns pais assim, afligidos por filhos já crescidos, eu frequentemente digo, vai embora, meu irmão, deixa esses caras viverem a maldade deles para ver se apanhando muito eles se convertem, mas não fica aqui para ser espancado por eles. Assim em qualquer lugar. Por que você vai sair de uma igreja boa se ela é boa? Ou por que você não entrará numa congregação boa se ela é boa?
Não há razão para não entrar. Como não há razão para ficar numa comunidade como essa da qual você saiu, que nem é uma comunidade, é uma cruzada, é um ajuntamento, é um caça-níqueis, é um cassino, contando historinha para boi dormir, para enganar otário, para enganar gente que não sabe de nada. Só um cara muito, muito sem instrução na palavra e no evangelho fica ali e se deixa levar. A maioria fica 3, 4 anos, aí começa a ver que aquilo ali é um presépio e devagar vão saindo para outros lugares e algumas vezes para lugar nenhum. Mas fique em paz e não se deixe oprimir pelo fato de crer, de receber a palavra todo dia, de estar crescendo no entendimento do Evangelho todos os dias como você está aqui comigo e não ter ainda encontrado um lugar adequado, bom, agasalhador para estar, hospitaleiro para ficar. Não se desespere, não tem nada essencial nisso, não tem nada a ver com a tua salvação. A salvação não habita a congregação. A congregação, quando é boa, ela te oferece fraternidade e uma instrução saudável. Agora, se a instrução não existe, é para boi dormir, como você falou, e a fraternidade nem acontece, o que você está fazendo aí? Você tem que procurar a instrução do Evangelho que você tem recebido aqui, na palma da sua mão, todo dia, o dia inteiro, como nunca antes na história humana. A gente tem acesso a isso agora com essa facilidade. E congregar passa a ser natural quando o namoro relacional, quando o namoro fraterno com o grupo é bom, é saudável, é edificante, é gostoso, é instrutivo. Do contrário, não se oprima por nada. Let it be, deixa acontecer. E aí, Bruno? Caião, então quer dizer que a congregação na época era uma mídia? Só uma mídia. Era uma mídia. Uma mídia. Tem nada a ver. Te oferecia, sobretudo era uma mídia que te oferecia um tempo fraterno, porque eles também não tinham tempo como hoje. Não tinha esse negócio de nós vamos para a igreja, assim chamada, 9 horas da manhã e vamos voltar de lá meia-noite. Não existia isso. Até o quarto século as reuniões eram nos pátios das casas de alguém, ou eram no porão escondido, para não ser visto, ou eram num bosque. Então acontecia ali 2, 3 horas de encontro e cada um para o seu lugar. Ok. Não havia essa permissão para ficar reunido. Era uma coisa meio clandestina. Claro, não havia gritaria, não tinha nada disso. O pessoal hoje, eles não têm a menor ideia de onde essa palavra veio, como ela veio, como eram os cristãos, que não tinham nada a ver com essa manifestação circense e carnavalesca que a gente tem hoje, nesses eventos, nesses grandes shows de Deus que a gente chama de culto. Grandes marchas. Então, é tudo desnecessário, tudo bobagem, tudo não, como diz a minha netinha Gigi, a Giovana. Tudo não. Você dá às vezes assim uma lista de coisas para ela, 5 coisas, ela fica olhando e diz tudo não. Tudo não. Por isso, você que fica dizendo aí, o Caio é contra a igreja, é contra a congregação, você está mentindo com fake news. Eu sou contra essas coisas abjetas, que não tem nada a ver com o corpo de Cristo, com o amor do Evangelho, com o convívio humano mínimo, básico, de saúde humana necessária, para que vale a pena congregar. E eu entendo os que não conseguiram continuar se congregando, porque não conseguiram mais achar lugar nenhum para congregar, especialmente nos últimos 6 anos, onde houve uma guinada tão louca, tão inconcebível, por parte especialmente da igreja evangélica, a igreja católica também, mas até os centros espíritas sofreram dos mesmos males, tão horroroso, tão inconcebível, tão inimaginável,
que cerca de 20 milhões de pessoas disseram no censo: somos cristãos, amamos a Jesus, nos identificamos com a fé evangélica original, não com essa que está aí, mas não conseguimos fazer parte dessa coisa que se criou. E muito bem, é um sinal de saúde. Agora, quando me perguntam, eu devo sair? Eu digo, escuta, estão te tolerando? Se a resposta é sim, eu digo, fica. Você tem liberdade para expressar o que você crê do Evangelho nesse lugar? Tenho, então prega e evangeliza, fica e evangeliza. Porque o maior campo missionário do Brasil, da América Latina e da África hoje são as igrejas evangélicas, que estão todas doentes, corrompidas, fanatizadas do jeito que a gente vê nas loucuras internetianas. Aproximadamente só 5% da comunidade evangélica geral não ficou como isso que você vê. Eu vejo até a mídia tentando fazer um esforço para dizer que os evangélicos têm grupos diferentes. Tem sim, eu estou aqui. Mas nós somos uma minoria. Eu estou lá, convoquei a reunião dos pastores da Fraternidade do Evangelho. Tem lá centenas e milhares de bons pastores, mas comparados com os milhares e milhões de outros, diametralmente opostos, nós somos uma minoria. O cara, para nos achar no meio dessa loucura, é a benignidade de quem acha uma agulha no palheiro, porque está horrorosa a situação. Quem me dera poder dizer, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, como eu fiz durante 30 e tantos anos, terminando os meus programas de televisão em todas as redes de TV do Brasil. Chegou uma hora que as pessoas começaram a dizer, não me diga mais isso não, porque eu procurei várias próximas da minha casa e só encontrei lixo, pedido de dinheiro, barganha e porcaria, isso há muitos anos atrás. Imagina agora como ficou. Mas nunca mais atribuo a mim qualquer fala dessa natureza. O Caio odeia a igreja. Não, eu dei a minha vida e tenho dado para edificar o povo. Agora, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja de Deus, o verdadeiro corpo de Cristo. O estelionato da igreja vai ser sempre objeto do meu enfrentamento, denúncia e do meu encaramento mais veemente, valente, não tergiversante que você possa imaginar. Eu sigo Jesus em tudo. Ele encontrou sinagogas de acolhimento razoável, ele ensinou, foi ouvido. A pedagogia dele foi tolerada, ele ensinou com começo, meio e fim. Como se deve fazer aonde quer que haja gente nos acolhendo. Seja em sinagogas, sejam em igrejas, sejam em mesquitas, sejam em centros espíritas, sejam em terreiros, sejam nos sindicatos, seja em qualquer outro ambiente de ajuntamento humano. Tem gente com boa vontade, com bom espírito, com bom humor, com coração tolerante e ávido, querendo ouvir, aprender, perguntar e crescer. Eu não faço acepção nem de pessoas, nem de ambiente, nem de congregação, nem de lugar nenhum. E encontro uma boa vontade enorme. Nas empresas, por exemplo. Às vezes o dono da empresa começa a me ouvir, se converte sem religião e me convida para ir lá pregar. Eu vou. E aí eu não prego, eu não bato palma, abro Bíblia, eu inicio uma conversa, daqui a pouco eu vejo as pessoas com os olhinhos brilhando, eu não leio um texto bíblico, está tudo aqui de cor na minha mente, eu vou falando da vida e colocando os princípios do Evangelho no meio, depois você olha, tem alguém chorando aqui, chorando ali, a palavra está entrando do jeito que Jesus fazia. Jesus não andava com rolos e rolos do profeta Isaías, dos profetas antigos, de nada. Tudo saía dele. Nem ele lia um texto primeiro para pregar. Isso é uma exceção, como lá em Nazaré, onde ele fora criado e fez aquilo para provocar mesmo o ambiente daquela familiaridade perversa que ali se instalara. Do contrário, ele só vai falando
A palavra muito mais poderosa do que a que saiu da boca de Moisés, ou da Torá, ou dos profetas. Ele era o cumprimento do sonho, da utopia dos profetas, era ele a encarnação. Ele não precisava recorrer ao passado para falar do presente. O presente, o futuro, estavam todos nele. O passado era um testemunho dele, de quem ele seria e quando viesse. O presente era ele encarnado e o futuro era ele para ser continuamente compreendido pelas novas gerações, como eu tento fazer com você aqui e agora. Pois bem, sinagoga, ensinando nas sinagogas. Tem nada de errado, desde que a sinagoga não seja um antro de ódio, de perversidade, de antagonismo, de fanatismo. Quando é assim, o bom senso e a saúde humana e a sabedoria de Cristo Jesus manda você reunir 2, 3, 4 em nome dele, ou tantos quantos queiram em harmonia, porque a palavra reunidos em meu nome significa, no original grego, em sinfonia no meu nome. Os ajuntamentos têm que ser sinfonicamente harmônicos em nome de Jesus, em perdão em nome de Jesus, em afinidade em nome de Jesus, em amizade em nome de Jesus. Senão, não é sinagoga de Deus, igreja de Deus, casa de Deus, povo de Deus, corpo de Cristo. Dá para entender, é tão óbvio que eu não sei como você não consegue entender.